Se você tem medo de algum tipo de assunto, de profecia ou até de alguma outra coisa, então hoje você não assiste essa live. Aí preste atenção, antes do vídeo eu tenho um recado especial para você agora, mas deixa eu chegar mais perto para você entender bem. Nós temos aqui em Passos a DSG, é uma rede de drogarias. A DSG da Juca Stockler está com uma promoção incrível em um dos medicamentos. A Pílula do Amor, o título já fala tudo, não precisa explicar nada. Já é convincente, você já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Pílula do Amor, ou seja, aquela vez que você não está assim muito afim ou não está conseguindo, né, uma superação boa, na hora de dar uma namorada, chega em casa cansado, a patroa fica cobrando, e aí vamos dar uma namorada e nada. Então você tem a Pílula do Amor, não é remédio, é Pílula do Amor, é fiscalizada e aprovada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e também pela Vigilância Sanitária. Então a Pílula do Amor é exclusiva aqui na DSG da Juca Stockler, exatamente, somente a DSG da Juca Stockler que está autorizada a vender a Pílula do Amor, ou seja, é exclusivo para a DSG Pharma. Então, se o seu caminhãozinho em 3/4 está precisando dar aí 2, 3 viagens, você vai tomar a Pílula do Amor e vai virar um trucado e vai surpreender a patroa. Passe na DSG Pharma, mas tem que ser a da Juca Stockler, é exclusivo lá. Pílula do Amor. E aqui embaixo está o link, a descrição, para você entrar em contato. E quando você chegar lá na farmácia, presta atenção, você não precisa sair falando alto, eu quero a Pílula do Amor. Não, chama o farmacêutico no canto. Todos já estão treinados para te atender, já foram orientados. Chega do lado e fala, amigo, é aquela pílula que está falando lá no programa do Ricardo Piotto, a Pílula do Amor. Pronto, você inclusive terá um desconto. Se falar que ouviu aqui. Aproveite. DSG Pharma, da Juca Stockler, Avenida Juca Stockler, em Passos, Minas Gerais. Pílula do Amor. Agora bora pro vídeo. Dia 18 de outubro de 2021. Um abraço a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem. A gente sempre está aqui 2 ou 3 vezes na semana, trazendo assuntos importantes, assuntos diversos, variados, assuntos da nossa cidade, da região, assuntos relevantes, importantes, às vezes que tem a ver até com o mundo inteiro, que é o caso hoje. Se você tem medo de algum tipo de assunto, de profecia ou até de alguma outra coisa, então hoje você não assiste essa live. Tá? Se você tem um estômago fraco, se você tem cisma, se não vai dormir de noite, então eu peço para que você não assiste essa live de hoje. Você que é cético, às vezes não acredita, não tem problema, você vai tirar a sua própria conclusão e eu vou falar de um assunto rapidamente que aconteceu em 1885. No final eu vou revelar quem foi essa pessoa e vou contar o que houve. Em nome dos nossos apoiadores culturais, Dr. Paulo de Tarso, cardiologista, Dr. Cleiton Piotto Assunção, Dr. Tiago Botrel e Dr. Sérgio Medeiros, urologistas, Dr. Giovanni Henrique Versosa, que é nefrologista, também o Dr. Zé Carlos Lemos e a esposa dele, a doutora Maza, são dentistas, atendem ali na Avenida das Nações, em Passos, no Vila Rica. O Boticário, Tripas e Companhia, Pintado Douro, Jorge Paiva Imóveis, também a DSG Pharma e o Alziro Automóveis. Alvorada Pneus, que também está com a gente. Bom, o assunto é o seguinte: em 1885, uma pessoa estava celebrando uma missa e depois que ela terminou a mesma, ela costumava a participar de uma segunda missa, mas não como celebrante ou presidente da celebração,
mas, como diz nos ritos litúrgicos do missal, né, católico, mas para poder ficar na segunda missa prestando uma melhor atenção. Ele achava que quem celebrava, ou presidia, às vezes ficava sem uma atenção devida para que pudesse de fato meditar melhor a Santa Missa, as palavras, as leituras, etc. Mas nessa segunda missa ocorreu algo com essa pessoa. Ele começou a ouvir algumas vozes que não eram da igreja, não eram do padre que estava celebrando, não era das pessoas que estavam em volta, não era do canto. Eram vozes misteriosas. E ele foi entrando em transe. Empalideceu-se rapidamente, mudou a cor, ficou branco. E as pessoas que estavam ao lado perceberam e logo o levaram para dentro do mosteiro, para o quarto. E ele só fez um sinal com a mão que estava tudo bem e que o deixasse. De repente ele percebeu que ele estava ouvindo misteriosamente a voz de Satanás conversando com Jesus. Quando Satanás falava, era uma voz áspera, feia, brusca, uma voz pedante, pesada. Quando Jesus falava, era uma voz angelical, doce, suave, timbre que o ouvido gostava de ouvir. Logo ele percebeu que era isso, e então o diálogo era o seguinte: Satanás falava: preciso de mais tempo, preciso de mais poder para tentar os homens na terra e para destruir a igreja. A igreja que Satanás falava era a católica. Então Jesus disse: você terá mais tempo e mais poder. Permitirei que você tenha. Quanto tempo queres? Satanás respondeu para Jesus: preciso de 75 a 100 anos desse mundo terreno. Porque no céu e na outra parte, né, que não nos cabe compreender, é atemporal. Não existe cronologia temporal. Mas, para entendermos a linguagem angelical, Satanás disse 75 a 100 anos do tempo terreno. Jesus teria dito a Satanás: tu terás este tempo. Satanás insiste: preciso de mais poder. Então Jesus falou: tendes mais poder. A partir daquele momento, essa pessoa viu a cena, a imagem do inferno se abrir e muitos anjos decaídos e demônios invadirem a terra ferozmente. A partir desse momento, saírem do inferno, precipitando na terra, né? Principalmente tomando conta das igrejas principalmente católicas, onde se tem a chave, né, oficial, né, da religião cristã. Não que as outras não tenham Cristo, não é isso. É porque é a religião oficial, sem dúvida alguma. Ela tem 2000 anos. Começou com Cristo, com os discípulos, com os apóstolos. E aqui não entra no campo teológico, senão nós vamos ficar aqui 5, 10, 15, 20 horas ou mais falando disso. E é bíblico esse embasamento na interpretação hermenêutica do compêndio católico. Eu não vou fazer a interpretação evangélica, porque é diferente. São 7 livros que faltam e eu não vou entrar nessa questão hermenêutica. Mas eu estou falando mais da tradição e dessa mística da escuta, da visão deste homem. A partir dali, como Deus é o bem e o bem sempre vence o mal, óbvio que Deus não iria deixar os homens desamparados.
Por isso permitiu que São Miguel Arcanjo tomasse conta também em defender a igreja, para que a mesma não fosse destruída, porque também é bíblico. Sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Deus teria que proteger de alguma forma, e designou a partir daquele momento São Miguel Arcanjo para proteger a igreja. Foi aonde surgiu esta oração que eu vou ler agora, através do Papa Leão XIII, em 1885. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus. Instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Foi pedido pelo Papa Leão XIII que se rezasse a partir daquela data. Aí que eu começo a entrar no objetivo geral dessa live agora, que no final de toda a missa se rezasse esta oração. Você que é católico, por um acaso, você tem escutado os padres rezando no final de cada missa este pequeno exorcismo? Não. Raramente você vai numa missa e no final o padre faz essa oração. Porque a partir do Concílio Vaticano II, onde começou uma grande divisão da Igreja Católica, e a partir daí a fumaça de Satanás começou a engrossar o caldo, o clero, os bispos e até os últimos papas relaxaram em pedir que esta oração continuasse nas missas da Igreja Católica, achando que não precisava mais e que estaria tudo solucionado e que uma nova era teria começado. Só se for a nova era do diabo que começou, e justamente, mais ou menos, também nesse período. Se você fizer um cálculo, você poderia dizer: ah, mas isso é mentira, porque pediu até 100 anos, então 1885 para 1985, o mundo teria que ter acabado em 1985. Mas quem falou que eu estou falando do fim do mundo? Em nenhum momento eu falei. Nem o Papa, nem o diálogo. Satanás pediu 100 anos para plantar uma semente durante esse tempo. E que no final desse tempo, aí sim, começaria o início do fim. Mas quando será esse fim? Ninguém sabe. Por quê? Porque está escrito: nem o filho sabe, somente o pai. Essa data cabe à primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todo o universo. O único Deus. E nisso, nós estamos agora já colhendo esses frutos malignos em que esta profecia foi ouvida através dos ouvidos do Papa Leão XIII, em 1885. Porém, meus amigos, ficai atentos, porque se Satanás pediu 100 anos e em 1885 até
até 1985, 100 anos. Mais 15, 115 anos. Mais 21, nós estamos em 2021. Então nós temos aí 136 anos. Então já se passaram, desde que isso ocorreu, 136 anos. Então, eu particularmente acredito que nós não vamos muito tempo, até mesmo porque os hábitos da própria igreja, tanto foi verdade, tanto a prova que foi verdade, que no Concílio Vaticano II se tirou-se esta oração do final das missas e não se lê. Porque se tivesse sendo feita ainda, talvez as coisas estariam melhor. Quantas coisas têm acontecido contra a Igreja Católica? E quantas coisas estão acontecendo dentro da própria Igreja Católica, através de muitos de seus representantes? Escândalos sexuais, dinheiro, luxúria, pedofilia. E não somente de dentro da igreja, mas como também acusações falsas também aos bons padres. Porque tem pessoas que generalizam e diz nada presta, nenhum presta. Também não é assim. Tem muito sacerdote santo, ou quase santo, se não quiserem chamá-los assim, que cumprem seu papel. Portanto, essa live hoje vem falar de uma curiosidade, e aqui eu quero deixar aqui bem claro para os que acreditam. Para quem não acredita, não vai adiantar nada. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, dará uma oportunidade ainda a mais para os viventes, para os vivos. Na época, eu acredito que não estamos longe, de que antes da derradeira final acontecer, as pessoas enxerguem os seus próprios pecados. Isso já foi falado por Nossa Senhora em Medjugorje, na Iugoslávia, antiga Bósnia, em que lá ela fala que Deus daria um dia em que as pessoas pudessem ver os seus erros, ter a chance da conversão, antes de limpar e separar o joio do trigo. E ninguém sabe quando. Então, pensando nisso, a mensagem de hoje dessa live é essa curiosidade de um tema hoje mundial, que interessa não é só em Passos, não é só na região, não é só no estado de Minas, não é só para o Brasil, é para o globo terrestre. Tantas coisas que estamos vivendo, de enganação, de políticos, na maioria, que enganam o povo, de pessoas dentro da igreja que subjugam outras pessoas, bispos, padres que entram no meio, às vezes para falar contra um representante político, até um presidente da república, em que leva, pelo menos, a mensagem, o nome de Deus, e muitas vezes acusado injustamente pela própria igreja, uma igreja que está se tornando cada vez mais esquerdista, apóstata, um clero irresponsável, cego, de cegueira espiritual, que tem perdido, inclusive, e levando para o abismo os seus fiéis. E aqui nós não colocamos o presidente como um santo ou o representante de Deus na terra, nada disso. Um homem cheio de erros, pecador, mas que tem se esforçado, pelo menos, e diferente de tantos outros para trás, em levar o nome de Deus, seja através do seu slogan, seja através de suas participações em cultos, em missas, coisas que muitos outros não fizeram.
E nós temos aí uma igreja, principalmente a igreja de Aparecida, onde está infestado de esquerdista. Um clero esquerdista que ofende a honra do presidente da República, o clero de Aparecida do Norte. É feito de maioria, 90%. Aquela TV Aparecida, então, é um antro de esquerdista. E nós temos isso aí dentro da igreja. Nós temos isso dentro da igreja. E essas coisas lá para trás foram caindo em desuso. E o diabo está nadando de braçada, como diz aí o ditado. Quis chamar vocês a atenção, porque já foi dito também que um pequeno rebanho sobraria. E eu pergunto para você hoje, você está de que lado? Desses que estão se perdendo, mesmo estando dentro da igreja, ou você ficará fiel? Porque tem muitos padres fiéis. Nós citamos vários padres aí, fiéis, que acreditam nisso. E até cristãos de outras religiões, que acreditam nas profecias. Claro, acreditam um pouco diferente, que haverá um arrebatamento, né? A Bíblia fala mais de 500 palavras de arrebatamento, e cada hora de um jeito. Então não é do jeito que às vezes eles pensam, que vai estar aqui e sumir, quando vem arrebatado, sobe, sai lá em cima. Não é um filminho de mágica, não é assim. Antes terá muito sofrimento. Por exemplo, das taças apocalípticas derrubadas na terra dos castigos, a Covid é uma. E pode ser uma das penúltimas, ou antepenúltima. Acredito que não será ainda a última, teremos uma pior ainda. Mas pode ser antepenúltima ou a penúltima das 7 taças da ira de Deus prometidas, escritas na Bíblia. A Covid. Muito alarde se criou em si, né? Muitas vezes, muitas pessoas também morreram de influenza, de gripe, e muitos assassinos, até médicos irresponsáveis, por causa do dinheiro, assinaram o Covid, isso nós cansamos de falar aqui. Uma vacina rala que não adianta nada, que quem tomou foi enganado, porque muitos que tomaram pegaram a doença e morreram, né? Onde um tratamento funciona muito melhor do que a própria. E isso tudo predito. E as pessoas ainda pensam que nós teremos de volta o velho normal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mas não fica triste não, não é para desanimar não. Nunca, a partir de agora, o mundo voltará ao normal. Nunca. Até a vinda de Cristo. Não voltará. Só o Cristo conseguirá limpar e voltar ao normal. Bons costumes, éticas, né? Boa música, que hoje até as músicas não prestam. Você pode ver que as letras, a maioria, são letras chulas, que não prestam, né? Só fala besteira. Letras banalizantes, em que crianças cantam. Senta não sei o que, senta ali, senta aqui, fala aquela palavra horrível para os adolescentes, para as crianças, e vai para aí fora, principalmente levado através do funk. Eu vejo isso como uma anticultura, né? De forma agressiva, em que os pais, muitas vezes, para dizerem que são modernos, acabam ouvindo junto com seus filhos e achando bonito. Tem muito pai que tem um menininho no colo de 2, 3 aninhos, né, que começa a xingar, palavrão, e eles acham muito bonitinho a família reunida, o menininho falando palavrão, acham uma gracinha. Olha que gracinha, né? Ele falando pé da puta, olha que gracinha, muito bonitinho ele falando isso. E essa degradação começa desde criança. E você quer o quê? Que o mundo melhora com isso? O que você está esperando com isso? Que o velho normal volte?
Espera sentado, porque não volta. Não volta. Infelizmente não volta. Você pode ficar com raiva de mim, pode achar que eu estou maluco, pode achar que eu estou ficando doido. As práticas do ser humano hoje em dia são práticas inspiradas por Satanás, são maléficas, são malignas. E muitas vezes eu me enquadro, nós agimos por influência maligna. E aqueles que foram ordenados para cuidar desse rebanho também se perdem com práticas fora da ética, fora do normal. Casamentos sendo desfeitos por orgulho, por vaidade, por falta de amor, por falta de perdão. Porque não se tem perdão, não se perdoa. Por falta de diálogo. Ou colocando o prazer e o dinheiro, o bem material, acima de tudo. E vai por aí afora. Filhos que nem consideram pai, nem consideram mãe. Filhos que nem se consideram filhos. Sejam eles sanguíneos, de criação, de amor. Né? Por quê? Porque agem por influência satânica, demoníaca. É isso que está acontecendo no mundo. Então, por mais que você ore, por mais que você reze, é pouco ainda. Eu estou rezando 1/3 por dia. Parabéns, é pouco. Pode aumentar. Aí eu estou rezando, eu vou na missa todo dia. Que ótimo. Muito bom. Mas se você fica lá igual papagaio distraído ou no celular, não adiantou nada a sua missa. Entende? E vai por aí afora. Então, pegando esse exemplo de Leão 13, muitas outras coisas ainda acontecerão na nossa era. Se Jesus vai voltar nessa era, eu não posso falar, não sou Deus. E em Mateus 24, fala que ninguém sabe a hora, o dia. Mas eu, particularmente, com toda a minha ignorância e humildade, acredito que está próximo. Se eu estiver vivo, acredito que na minha cronologia de tempo que um ser humano pode viver, eu ainda verei isso acontecer. Mas não se desespere e não se preocupe, que não será o fim do mundo. Será uma limpeza. Deus limpará o seu pátio, recolherá o trigo no celeiro, queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Quem disse isso foi João Batista, antes de batizar Jesus no Rio Jordão. Primo de Jesus, filho de Santa Isabel e São Zacarias. E isso irá acontecer. Para o mundo continuar. Então você que pretende estudar, prestar um vestibular, você que ainda é jovem, você que ainda é adolescente, não fica com medo não vai acabar não. Tudo bem, pode ser que acabe para você, você pega uma doença e morra. Mesmo assim, a vida continua lá do outro lado. Esquenta a cabeça, de todo jeito continua. Nós tivemos só o dia que nascemos, mas nunca teremos fim. É eterno. A gente só nasce, não morre nunca. Deixamos aqui um corpo, teremos outra vida. Bom, aqui da pano pra manga, esse assunto é mistura de filosofia com teologia, interpretação hermenêutica, mística, angelologia, demonologia. São várias matérias que hoje eu englobei numa live, mas que nós poderíamos separá-las e termos aqui aulas interessantíssimas, teológicas, que eu adoro, que eu amo de paixão, mas eu quis trazer de uma maneira muito simples hoje, para que você fique atento nos acontecimentos. E não adianta falar esses discursos de que desde que mundo é mundo isso sempre teve, porque isso sempre teve, mas na intensidade que está tendo hoje, não. E não adianta falar que está tendo nessa intensidade, porque hoje o mundo está populacional, com quase 8 bilhões de habitantes. Também essa desculpa não serve.
Porque a maldade, ela teria que diminuir, é o contrário, com o aumento da população e com a inteligência que o homem tinha que avançar. Mas o homem está desaprendendo do que aprendendo. Que São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, o Espírito Santo ilumine você, sua família, todas nós, e preste atenção nos acontecimentos que estamos vivendo. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e obrigado pelo seu comentário, né? E no YouTube não se esqueçam de compartilhar essa live. Mande para as pessoas de presente, para quem você quer que ouça. E um abraço. E aí, parceiro da estrada, tá procurando ofertas especiais nos pneus que encaram qualquer desafio? Passe na Alvorada Pneus, sua revenda oficial Goodyear, e prepare-se para qualquer desafio no trânsito. Sua responsabilidade salva vidas.